Os efeitos da tempestade e das inundações e os dias da política marcam o novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E é por aí que avançamos sem mais demoras. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Olá, Paula. 2 semanas depois da passagem da tempestade, que deixou um rastro de destruição no país, ainda há muitos problemas por resolver. A verdade é que não houve também melhoria nas condições atmosféricas, com a chuva constante a provocar inundações e a ameaçar localidades. O Miguel faz questão de lembrar esta semana no Expresso que não é especialista na matéria, eu seguramente também não sou, mas há aqui um desalento geral perante aquilo que não controlamos. Lembra-se de alguma vez ter passado por uma situação deste género? Eu acho que não, acho que ninguém se lembra. Isto deve ser o mais parecido que nós já tivemos com uma guerra no país desde as invasões francesas, porque em termos de mortes, não. Mas em termos de danos causados às infraestruturas do país, à propriedade e à vida das pessoas, é absolutamente brutal. E todos os dias vemos novos danos, não é? Então, depois era isso que eu ia dizer. A Paula diz que ainda não estão resolvidos os problemas, eu digo, ainda não acabou o problema, para depois começarmos a tentar resolvê-lo. Acho que semelhante a isto, mas localizado a Lisboa e ao Algarve, foi o terremoto de 1755. Isto abrange uma zona maior, muito mais pessoas, muito mais infraestruturas do que havia no século XVIII, como é evidente, e eu penso que nós temos que começar a encarar um problema sério. É como é que o país vai pagar os estragos causados. Isso é, para mim, devia ser já matéria de reflexão entre o governo e a oposição, porque seguramente que não é mesmo indo buscar verbas ou redistribuindo verbas dentro do PRR que vai ser suficiente para acudir a todos os estragos. E haverá, naturalmente, para o país o impacto destes custos, não é? Haverá fatalmente uma descida da produção de riqueza, do PIB, haverá o regresso aos déficits públicos, temos de estar preparados para isso, e haverá a necessidade de cortar em custos que não são tão importantes para acudir a estes. É preciso fazer escolhas nessa altura, então. Exatamente. Sobre as consequências do mau tempo, estamos limitados nesta análise, naturalmente, sobretudo todos nós que assistimos e que não temos voto na matéria, não é? É por isso que o Miguel refere no seu texto que nunca como agora sentimos tanta falta de uma liderança política à altura das circunstâncias? Sim, embora as coisas tenham evoluído depois, como é evidente, quer dizer, o governo aprendeu em andamento, percebeu que estava a fazer mal, percebeu que não bastava fazer propaganda e fazer grandes discursos como faz o primeiro-ministro, as pessoas queriam sentir que havia uma orientação concreta, que havia uma centralidade da decisão e que se estava a pensar não apenas no dia de hoje, mas também já no dia da manhã. E isso demorou muito tempo a acontecer. Eu acho que refletir sobre o dia da manhã ainda nem sequer começou, e essa reflexão tem que ser feita, porque é uma das coisas que eu tenho ouvido e concordo plenamente, é que a reconstrução do que terá a ser reconstruído não pode ser feito da mesma maneira, nos mesmos lugares, alguns deles que são lugares perigosos, como leitos cheias, e da mesma forma. Portanto, isto é uma oportunidade que infelizmente caiu do céu para que as coisas sejam feitas melhores do que têm sido feitas até aqui. Ora, essa liderança não existiu, visivelmente. Foi preciso o Presidente da República, regressado de Itália, começar a puxar pela carroça para que o Primeiro-Ministro percebesse que também ele tinha que dar sinais de, efetivamente, estar no comando das operações. E acha que, entretanto, esses erros têm vindo a ser corrigidos e já há essa orientação? Eu não sei se já existe completamente uma orientação centralizada ou não, mas existe claramente uma abordagem do governo diferente. O governo percebeu que era preciso meter as mãos na massa, era preciso envolver-se com as autarcas, com a proteção civil, com os bombeiros, com as forças armadas, era preciso fazer aquilo que o Luís Montenegro declarou na quarta-feira que estava a ser feito, e eu direi finalmente, que é a utilização de todos os recursos do Estado para acorrer a esta calamidade. E essa utilização ser dirigida por alguém que coordenasse tudo. Isto leva-nos à saída da Ministra da Administração Interna, que foi vista aqui como um elemento que não correspondeu às expectativas.
Acha que era uma saída inevitável? Era uma saída inevitável. Acho que o tempo da saída foi mal feito. Agora, também fico perplexo quando vejo, por exemplo, o André Ventura, que passou a campanha eleitoral toda a exigir a saída imediata da ministra, assim que ela saiu, criticar essa saída. Isso não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não se pode pedir uma coisa e o seu contrário. Eu acho que, obviamente, ela devia sair, mas não se sai a meio de uma batalha, a menos que seja despedida, que não foi o caso. Ela saiu por iniciativa própria. E, portanto, eu acho que ela devia ter esperado pelo fim desta crise, e então aí dizia, olha, eu falhei, apresento a minha demissão. E acha que o Primeiro-Ministro fez bem em concentrar em si aquilo que é a pasta da administração interna? Bom, isso não sei bem que significado prático é que tem, quer dizer, o Primeiro-Ministro já tinha, como eu disse, que chamar a si a liderança de todo o processo e, portanto, acumular com a administração interna ou não é pouco relevante. Eu pergunto isto porque está no ar a possibilidade naturalmente, que vai acontecer, é preciso perceber qual é o timing da substituição. Portanto, acha que deve ser neste momento ou deve ser um pouco mais tarde? Deve ser mais tarde. Acho que o Primeiro-Ministro não faz sentido ficar ele a mandar uma polícia de estrangeiros, que agora não é polícia de estrangeiros, uma secção correspondente da PSP no aeroporto. Não faz sentido estar a comandar a GNR, não faz sentido estar com essas matérias que são da administração interna, nem sequer liderar o combate aos incêndios. Acho que para isso deve haver um ministro responsável, política e tecnicamente. Mas não nomeado neste momento, aquilo que eu deduzo, não é? Nomeado quando houver tempo e circunstância. Não precisa de ser agora. Quer dizer, se entrar agora, o que é que ele vai se dar com um cenário de batalha em pleno andamento, não é? E perante esse cenário de batalha, só para concluirmos aqui a questão do governo, parece-lhe assim que outro governo estaria mais preparado para uma circunstância que todos identificam como rara? Ninguém estaria preparado para a violência daquilo que aconteceu. E aí temos que ser sérios. Quer dizer, não podemos exigir a governo nenhum do mundo que consiga parar ventos súbitos de 200 km por hora e 3 semanas de chuva ininterrupta, de bagagens cheias, tudo isso. Isso não é previsível. Não é previsível de repente. Agora, a longo prazo, sim, nós podemos planear para enfrentar estas catástrofes. E é isso que eu estava a dizer quando digo que a reconstrução tem que ser feita de forma diferente. Paula, só para ter uma ideia, nós temos 27 mil edifícios em zona de leito de cheia dos rios. 27 mil edifícios autorizados. E que não deviam lá estar, não é? Naturalmente. Não deviam lá estar, que já sabemos há anos que não deviam lá estar. Desde as cheias de 77 que nós sabemos isso. Nós temos sucessivos cortes nas zonas de reserva agrícola nacional, de reserva ecológica nacional. Muitas delas promovidas pelas autarquias, outras consentidas pelo Governo Central à conta dos PIPs e coisas do género. Tudo isso tem que ser revisto. Tudo isso, quer dizer, nós não é por falta de avisos, não é por falta de alternativas que nós chegamos a uma situação em que vemos os rios entrar pelas casas das pessoas adentro. É evidente, como disse, que esta violência não era de presumir, agora a existência corrente de cheias, nomeadamente em Coimbra, desde que eu me lembro que se fala nas cheias do Mondego, isso era previsível. O mau tempo chegou a ameaçar as eleições presidenciais, mas as piores expectativas, ou seja, o aumento da abstenção, acabaram por não se confirmar, mesmo com algumas localidades a adiarem até o próximo domingo a votação. O Miguel confessa que temeu o pior, mas os cidadãos mobilizaram-se. Como é que explica e como é que se compreende essa mobilização? Bem, eu tenho que compreender pela explicação mais clara que os cidadãos quiseram mostrar que no essencial, por pior que as coisas possam correr, por pior que as coisas tenham corrido, e não correram assim tão mal nestes 50 anos, houve coisas que mudaram infinitamente para melhor, mas por mais zangados que estejam, por mais frustrados que possam estar, não estão zangados, não estão frustrados com a democracia. Isso foi absolutamente essencial. Como eu disse, tive a ocasião de dizer na altura, eu acho que no domingo passado os cidadãos fizeram do dia cinzento um dia claro, porque aquilo que era essencial defender, eles defenderam contra os apelos das sereias para o adiamento das eleições, contra o grito que se lixem as eleições, contra todas as manobras que foram feitas para tirar importância às eleições e para afastar os cidadãos das urnas. A verdade é que o resultado foi categórico. Seguro venceu sem qualquer margem para dúvidas, não é? Sim, foi completamente categórico. Seguro venceu e com ele vencemos nós todos. Nós os que acreditamos na liberdade, os que acreditamos na democracia como o menos mal dos regimes para se viver e aquele onde é possível mudar as coisas por via pacífica quando estamos zangados com as coisas. Ventura ainda atingiu 1.700.000 votos.
Como é que vê o futuro cenário político? Comecemos pela relação entre a presidência e o governo, Seguro e Montenegro. Bom, eu acho que António José Seguro sai destas eleições numa posição fortíssima em relação ao governo. Primeiro porque, de facto, ele foi, juntamente com o Gouveia e Mel, era o único candidato verdadeiramente independente, porque ele não teve um partido a apoiá-lo. Pelo contrário, o Partido Socialista fez tudo e grandes figuras do Partido Socialista desconsideraram de todas as maneiras a candidatura de António José Seguro. É claro que no fim, não tendo havido ninguém para lhe fazer frente, o partido acabou por o apoiar, mas o apoiar nunca foi um apoio nem logístico, nem entusiástico, nem sequer Foi uma espécie de verdadeiro. rendição. Foi uma rendição, foi. Já queres candidatar, pronto, apoiamos a ti, não temos ninguém melhor para apoiar. Esta foi a posição do Partido Socialista. Portanto, António José Seguro chega ao Palácio de Belém completamente livre de amarras partidárias. Isso é uma coisa. Por outro lado, a partir do momento em que no final da primeira volta o primeiro-ministro Luís Montenegro, presidente do Partido Social Democrata, resolve declarar que não toma posição na segunda volta, António José Seguro também está completamente livre para não depender de alguma maneira ou ter favores a retribuir à Aliança Democrática e ao governo. Eu acho que raramente, se é que alguma vez nós tivemos um presidente eleito com tão poucas amarras, sejam partidárias, sejam de qualquer outra espécie, porque também sabemos que António José Seguro não está ligado a interesses económicos, nunca trabalhou em grandes empresas, em grandes firmas, é um mãos livres. E um mãos livres, de certa forma, assim como se diz que o governo agora não tem desculpa nestes 3 anos para fazer o que precisa de ser feito, António José Seguro também não terá desculpa para fazer aquilo que acha que deve ser feito. E a relação no Parlamento entre o Chega e os restantes partidos com base nesta votação? Acha que Ventura vai continuar a ameaçar o PSD e Montenegro com a liderança da direita, por exemplo? Com certeza, acho que sim, acho que vai fazer o dia sim, dia não. Seguramente às segundas, quartas e sextas, e o resto do tempo vai, não sei, ao fim de semana vai à missa, e à terça e quinta-feira vai falar para o partido, para as televisões. Há aqui um facto que o Miguel aponta com estranheza, que é o voto da imigração, que tem vindo a subir no Chega. Alguma explicação para isto? Olha, eu tento dar uma explicação, mas eu também digo que não conheço bem a explicação, quer dizer, porque a mim faz uma maior confusão que alguém que viveu uma situação penosa esteja à partida a apoiar um partido que é contra as vítimas dessa situação penosa. Ou seja, se assaltarem a minha casa hoje e eu for vítima de um assalto, amanhã eu vou estar solidário com as vítimas de outros assaltos semelhantes. Não vou estar contra elas. Os imigrantes portugueses que na década de 60 e 70 tiveram que procurar sobrevivência em países do estrangeiro, hoje votam maciçamente num partido que é contra a imigração estrangeira em Portugal. Eu não consigo explicar este fenómeno. A certa altura, palavra nova que faz-me um bocado de impressão de pensar que talvez seja uma vingança contra a história, um sentimento de inveja, se nós não sobrevivemos lá, porque é que estes vão tentar sobreviver lá, aquele país é nosso apesar de não estarmos lá há décadas, tudo isso. Agora, realmente, como eu escrevo no meu texto, e não é isto, não é uma reflexão que tenha começado domingo passado, já há muito tempo que eu penso nisto. Assim como eu penso que os imigrantes portugueses que vivem em França, em Luxemburgo, na Alemanha, etc., na Suíça, que porventura não tenham a cidadania desses países, nem os direitos políticos todos, devem ser autorizados a votar em eleições locais, porque isso define a sua vida imediatamente, assim como os estrangeiros residentes em Portugal há um número X de anos deviam ser autorizados a votar em eleições locais. Em contrapartida, eu tenho maiores dúvidas sobre a legitimidade dos nossos imigrantes no estrangeiro votarem, por exemplo, nas legislativas para a formação de um governo em Portugal, que é um país onde eles não vão viver e não vivem. Isso porque acha que existe o risco de virmos a ter um dia um governo escolhido, sobretudo ou mais por quem vive lá fora do que pelos portugueses que vivem aqui, é isso? Não só por isso, é o próprio princípio em si. Eu acho que as pessoas devem votar nas circunstâncias, nos lugares e nas eleições que dizem respeito diretamente à sua vida. Aquelas que não dizem respeito diretamente à sua vida, eu questiono a legitimidade das pessoas poderem votar. Por exemplo, porque é que um imigrante que está no Canadá, que não vive em Portugal há 30 ou 40 anos, mesmo que tenha uma casa cá e venha cá todas as férias, há de poder votar no Presidente de Portugal? Porque é que ele há de poder votar no Governo de Portugal que não vai governar a ele? Ora, é claro que em legislativas, em presidenciais, isto é menos importante, porque apesar da votação triunfante do Chega,
Só uma minoria imensa de imigrantes é que votou para as presidenciais, mas nas legislativas eles têm 4 mandatos reservados em 230 parlamentares da Assembleia da República. E, portanto, já vivemos a situação de perto. É muito provável que um dia seja o voto dos imigrantes a decidir qual é o governo, qual é o partido que tem maioria e qual é o governo. E nessa altura, como os imigrantes votam sempre à direita e ao contrário da maioria dos portugueses residentes em Portugal, pode acontecer aquele caso que eu falei, que é nós acabarmos a ser governados devido ao voto de quem não vive cá. É verdade, Miguel, que já houve votações também mais à esquerda. Eu lembro nos governos, nos tempos do governo de António Costa, o PS tinha mais votos do que tinha, por exemplo, o PSD. Seja como for, essa ideia não poderia pôr em causa direitos adquiridos. É uma espécie de revolução. Eu sei que é uma ideia que vai cair muito mal, sobretudo junto à comunidade imigrante. Eu também não tenho a certeza dela, eu apenas levantei a questão. Eu sinto e sei que o facto de poder votar nas eleições portuguesas é um traço de união desses imigrantes a Portugal. Quebrá-lo não é uma coisa que se faça ligeiramente. Agora devemos ponderar, talvez, uma forma de mitigar essa importância. É isso que eu digo. Já falámos então do mau tempo e do tempo da política. Vamos ao que ficou de fora, que é o improviso. Portugal prepara-se para proibir o livre acesso às redes sociais e plataformas online a menores de 16 anos. A proposta do PSD estará a ser discutida e votada por esta altura em que gravamos. Imagino que estejamos a falar de notícias que acolhe bem. Pode crer, Paula. Já acolheria bem há 10 anos atrás, muito mais agora. Acho que na esteira de outros países, começando pela Austrália, que foi o primeiro, parece que o juízo e o bom senso está a chegar à Assembleia da República. Eu saúdo a iniciativa do Governo. Até me espanta que não tenha partido alguma das bancadas da oposição, não da bancada do Chega, porque o Chega tem um grande apoio entre a juventude e graças às redes sociais e ao uso intensivo que fazem das redes sociais, nomeadamente junto dos jovens, mas das outras bancadas eu esperava que houvesse uma iniciativa neste sentido, porque esta é das iniciativas mais urgentes, mais pedagógicas, mais progressivas e mais justas que pode existir. Se nós consideramos, por exemplo, que o sistema de ensino clássico é um meio de diminuir a diferença social entre os portugueses, as redes sociais são um meio de nivelar todos por baixo, não só impede que o ensino clássico faça o seu serviço, como nivela toda a gente por baixo. Portanto, em vez do elevador social estar a puxar os de baixo para cima, está a puxar os de cima para baixo. Estão já abundantemente documentados todos os danos de toda a espécie, mentais, psicológicos, de aprendizagem, de formação, de caráter, de amizade, de companheirismo, de vida social, que as redes sociais causam entre os jovens. Ainda recentemente, a Paula deve-se lembrar disso, também ao pé de mim, no podcast do Expresso, onde vários podcasts lá foram, o Dr. Daniel Sampaio contou que no consultório dele, às vezes era consultado por professores de educação física que diziam que os miúdos, à força de estarem agarrados aos ecrãs dos telemóveis para fazer os joguinhos e as outras coisas, ele via miúdos com 6 e 8 anos que não conseguiam andar direito, que se os mandasse correr caíam. Quer dizer, até danos físicos de formação as redes sociais estão a causar entre os jovens. Isto é um perigo público imenso. Quer dizer, eu já não falo dos danos causados aos maiores de 16 anos na formação das ideias políticas e na formação das maiorias, etc. Estou a falar dos jovens. Quer dizer, nós temos uma geração inteira de miúdos que está a ser completamente pervertida à conta do Sr. Elon Musk e de outros multimilionários que ganham dinheiro com isto. Agora, este projeto, que tem pernas para andar, só será verdadeiramente eficaz se os pais e os encarregados de educação também fizerem a sua parte. Se eles meterem na cabeça que, uma vez proibidas o acesso às redes sociais aos menores de 16 anos, eles têm não só que concordar com isso e fiscalizar isso, como têm que se substituir às redes sociais. Ou seja, os pais têm que voltar a brincar com os filhos, têm que voltar a levá-los ao ar livre, fazer desporto, têm que passar a conversar com eles às refeições, têm que passar a dar-lhes livros para ler, têm que passar a explicar-lhes coisas. Ou seja, esta comodidade dos paizinhos porem o telemóvel nas mãos do filho, às vezes com 2 anos e 3 anos de idade, e desinteressarem-se de tudo o resto, isso não é educação, isso é outra coisa. E, portanto, vai ser preciso muita força de vontade e muita consciencialização para regressar àquilo que estava certo.
repare, por exemplo, na Suécia, atualmente, não tem a ver uma coisa com a outra, mas é para ver como há certas coisas que tomamos como progresso e que estão a andar para, que afinal não são. Na Suécia estão a regressar aos exercícios nas escolas primárias com papel e caneta, sem computador, para que as pessoas aprendam a escrever. Simplesmente a escrever. E porque ao escrever, memorizam coisas muito mais facilmente. Tudo isso tem que ser posto em causa e eu acho que esta é uma excelente medida. Começamos finalmente a atacar um problema que é universal, mas que é particularmente grave em países vulneráveis como Portugal. E assim, a falar das redes sociais e dos mais jovens, com uma volta pelo país que sofre os efeitos das várias depressões atmosféricas e que acaba de eleger um novo presidente, concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição está a cargo do João Martins. Já sabe, regressamos com um olhar para a atualidade na próxima semana.